Meus amigos, hoje vamos tratar de um tema muito importante aqui do direito civil, um tema relacionado ao direito dos contratos, que é a evicção. É um tema que está relacionado à perda do direito de propriedade, um tema que acaba trazendo aí diversas implicações do ponto de vista prático e que seu estudo, sem dúvida alguma, é de muita importância. Gente, em que consiste, para a gente começar a análise desse tema, né? Em que consiste a evicção? A evicção, ela se configura quando o adquirente de um determinado bem, ele perde esse bem, essa coisa, em razão de uma sentença judicial. E essa sentença judicial, ela vai ser motivada não por uma situação jurídica decorrente já ao exercício do seu direito de propriedade. Não. É uma situação jurídica que está sendo apreciada nessa sentença que vai estar relacionada a fatos anteriores à celebração do contrato, né, que propiciou a transferência de propriedade. Tá certo? Então, a evicção, ela surge efetivamente como uma garantia, inclusive a segurança dos contratos. Por quê? Quando a gente fala, né, a gente está tratando da transferência de propriedade, de posse de um determinado bem, evidentemente através de um contrato, né, que é um instrumento jurídico hábil a isso, a gente está trazendo também nesse instrumento jurídico um dever implícito, né, um dever que é nítido, é claro, em qualquer tipo de relação dessa. E qual vai ser esse dever? A garantia que o alienante está passando ao adquirente, que ele vai poder utilizar desse bem, dessa coisa que ele está adquirindo, seja a propriedade ou seja a posse, tá certo? Então, é importante, né, que isso seja garantido, até como uma forma de se assegurar a segurança jurídica, né, de se assegurar que esse tipo de instrumento continue sendo utilizado. Então, quando a gente verifica uma situação onde o direito do adquirente que está agindo de boa fé, que está agindo de forma a respeitar todos os preceitos relacionados aos princípios contratuais e às regras jurídicas incertas aí no Código Civil e demais legislações, quando ele está agindo de forma correta e uma situação jurídica anterior ao negócio jurídico que ele celebrou com o alienante motivou a perda da propriedade, né, ou da posse que ele começou a exercer, a gente vai estar diante da evicção, tá ok? Evidentemente que em razão disso, em razão dessa garantia que é dada ao adquirente, o alienante ele vai ser responsabilizado, conforme a gente vai ver aqui. Né? O alienante ele vai ser responsabilizado de dois pontos, por duas esferas, né? Tanto do ponto de vista patrimonial quanto do ponto de vista jurídico. Então, é importante a gente estar atento ao tratamento jurídico que é destinado a esse tema no Código Civil. Vamos começar então a análise dos artigos que são muito importantes a respeito do estudo desse tema. Primeiro, a gente tem aqui o artigo 447 do Código Civil. Vamos lá. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Então, o que o artigo 447 ele destina aqui para nós? O que ele sinaliza para a gente? Que a proteção decorrente à situação da evicção, ela vai ser garantida para qualquer tipo de contrato oneroso, tá certo? Qualquer tipo de contrato onde o adquirente ele tem que fazer algum tipo de sacrifício patrimonial em prol do alienante. Evidentemente que se o artigo 447 ele é expresso nesse sentido, quando ele diz a respeito dos contratos onerosos, nos contratos gratuitos a gente não tem que falar em evicção, né? Uma doação pura e simples, não há que se falar em evicção, tá certo? E importante, hein? Os efeitos da evicção vão alcançar as partes, inclusive em situação de asta pública, ou seja, de leilão judicial, tá certo? Então, no caso aí de leilão judicial, o próprio
alienante ou mesmo o arrematante de um bem que venha a sofrer evicção, ele pode ser responsabilizado, tá certo? Para a gente poder entender melhor aqui esse tema, como a gente vai poder identificar as partes, né, dentro da evicção? Como que elas serão denominadas? Primeiro, o alienante, né, que é aquele que vai vender o bem, né, que vai sofrer aí o processo de evicção. O evicto, que nada mais é do que o adquirente, né, aquele que, agindo de boa fé, está adquirindo um bem, o qual ele vai acabar perdendo aí o direito de propriedade ou de posse. E o evictor, que é o terceiro, que é aquele que, em razão de uma relação jurídica anterior à estabelecida entre o evicto, né, o adquirente e o alienante, ele realmente, efetivamente, tem o direito à propriedade daquela coisa, daquele bem, objeto do contrato. Tá certo? Vamos lá. E como que a gente vai estabelecer, portanto, em razão de tudo isso que a gente já falou, a garantia em razão da evicção? Vamos ver como que o artigo 450 do Código Civil ele trata a respeito desse tema. Olha lá. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. 2. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. E 3. As custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. Então, verificando-se aqui a evicção, o evicto, né, o adquirente, ele vai ter direito, primeiro, a restituição integral do preço que ele pagou, tá certo? Ou de eventuais quantias, né, que ele tenha destinado em razão dessa coisa, né, desse bem. Vai ter direito a indenização por frutos que eventualmente ele tem que restituir, tá certo? Vai ter direito a indenização por todas as despesas que ele teve para firmar o contrato que deu origem aí à evicção e também a indenização pelos danos que ele sofreu em razão da evicção, tá certo? E as custas judiciais e os honorários do advogado que ele tenha pago em razão dessa ação judicial movida aí pelo evictor, tá certo? Então aqui no caso, vamos dar um exemplo, né? A e B firmam um contrato de compra e venda de um veículo, tá certo? E o A é o alienante e o B é o adquirente, portanto é o evicto. Vamos imaginar que esse carro, que o B ele seja taxista e esse carro venha a sofrer aí um processo, uma busca e apreensão por parte do C, que na verdade sinaliza, demonstra ser o real proprietário desse bem. Nesse caso, se o B estiver agindo de boa fé, tá certo? Ele vai ter direito de pleitear a indenização em relação a referente, primeiro, aos valores que ele pagou no veículo, as despesas que ele teve com relação a esse veículo, as despesas que ele teve com relação ao contrato e também o que ele perdeu em razão da devolução do bem, tá certo? Além de custas judiciais e honorários de advogado que ele tem eventualmente desprendido aí em razão dessa ação de busca e apreensão, tá certo? Ponto importante, pessoal. O artigo 450 ele diz, né, salvo estipulação em contrário. Por que ele diz isso? Porque a parte, em razão aí do princípio da autonomia das vontades, ela pode simplesmente renunciar a essa proteção que é garantida em face da evicção. Ela pode realmente abrir mão, né? Ela pode entender que para ela assume os riscos, né, de eventual ação nesse sentido. Então, deve haver uma cláusula expressa no contrato nesse sentido, tá? A evicção ela não pode ser tácita, ela deve ser expressa. E o evicto, ele deve estar ciente, deve demonstrar ciência dos riscos da evicção. Agindo dessa forma, a garantia da evicção não vai lhe atingir, tá certo? O alienante não vai ter essa responsabilidade determinada no artigo 450 do Código Civil, tá certo? Desde que expressamente o evicto, né, o adquirente, ele abra a mão dessa garantia.
Olha só o que o artigo 449 ele diz para nós. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se essa se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado, não assumiu. Então, o que esse artigo acaba sinalizando aqui para nós? Ele acaba determinando o seguinte, pessoal. Caso haja no contrato essa cláusula que exclua os efeitos da evicção, essa garantia em relação ao evicto, tá certo? Mesmo que haja essa cláusula, né, se o evicto não sabia do risco da evicção, ou se ele não assumiu, mesmo que ele soubesse, não assumiu os riscos da evicção, ele não vai ter direito a essas indenizações aqui, tá certo? Mas ele vai ter direito a receber o valor que foi pago pelo bem, né? É o que o artigo 449 diz para nós. Se no contrato há a cláusula expressa onde o adquirente ele abre mão das garantias estabelecidas para evicção. Há essa cláusula. Mas ele não sabia do risco da evicção, ou se ele sabia, ele não assumiu esse risco, ele vai ter direito ao recebimento da devolução dos valores que ele pagou pelo bem, mesmo havendo essa cláusula. Para ele não ter nenhum tipo de garantia das estabelecidas aqui no 450, conforme estabelece aqui o 449, ele deve, primeiro, ter estabelecido a cláusula de renúncia à garantia da evicção no contrato. Segundo, ele deve estar ciente dos riscos da evicção. E terceiro, ele deve assumir esses riscos. Então, meus amigos, quando a gente estiver estudando a evicção, sem dúvida alguma, essa questão que eu acabei de falar aqui para vocês é uma questão muito importante, o estudo do artigo 449 e do artigo 450 de forma atrelada, de forma conjunta, é muito importante. Fiquem atentos a isso, hein? Vamos lá. Quais são também, importante a gente saber isso para poder entender o tema de uma forma legal. Quais são, portanto, aqui os requisitos para a gente configurar a evicção? Então, primeiro, a perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso do bem alienado, tá certo? Então, para que a gente possa configurar a evicção, a gente tem que estar diante de algumas dessas situações, tá certo? A gente tem que estar diante de alguma dessas situações. A perda total ou parcial da propriedade, da posse ou do uso do bem, né, que foi alienado por parte do adquirente. Segundo requisito, que essa aquisição tenha sido onerosa, tá certo? Se ela for gratuita, não há que se falar em evicção, não há essa proteção. C, a ignorância pelo adquirente da litigiosidade do bem, ou seja, o adquirente não pode saber que esse bem está correndo o risco de sofrer evicção, tá certo? É o que o artigo 457 do Código Civil diz para nós. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Portanto, se ele tivesse de má fé ou tivesse ciente dos riscos, ele não pode pleitear aí a proteção estabelecida com relação à evicção. E D, anterioridade do direito do evictor, ou seja, a ação, o direito que motiva a ação judicial que foi aí, promovida pelo evictor, né, esse direito deve ter sido consolidado anteriormente ao contrato de transferência de propriedade ou de posse aí entre o adquirente e o alienante, tá certo? Pois bem, tendo visto os requisitos, meus caros, vamos aqui analisar uma situação bem interessante, que é a respeito da questão da denunciação da lide, tá certo? Por quê? Se vocês forem analisar aí livros um pouco mais antigos, até livros do ano passado, livros de 2015, o que estava presente aqui? Havia o artigo 456 do Código Civil. E esse artigo 456, ele dava a entender para nós que, para que o evicto ele tivesse direito a pleitear todas aquelas indenizações que estão estabelecidas no artigo 450 do Código Civil,
ele deveria denunciar a lide, né, na ação onde ele está perdendo a posse e a propriedade do bem, o alienante, tá certo? Deveria trazer a lide o alienante, para quê? Para que esse alienante fosse uma garantia em face do evictor do pagamento aí pelo bem, tá certo? Então, era uma garantia, era uma situação que estava expressa nesse artigo 456. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, esse artigo foi revogado, né? Se vocês forem verificar lá no site do Planalto, que nos dá aí uma atualização legislativa, né, muito interessante, vocês vão verificar que esse artigo foi revogado. Então, como que a gente começou, como que essa situação ficou, né? Hoje o artigo 125, o inciso 1º do novo Código de Processo Civil, o que ele diz para nós? Olha só. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Olha, esse artigo, né, a gente vê aqui, eu até destaquei, meus amigos, aqui no nosso slide, é admissível, portanto, é uma possibilidade, né? Para que o evicto ele tenha o direito de buscar a reparação dos prejuízos que ele sofreu e o reembolso das quantias que ele passou para o alienante, tá certo? Ele tem duas possibilidades. E a doutrina ela se posicionou muito fortemente nesse sentido, inclusive mesmo durante a vigência do artigo 456 do Código Civil, tá certo? O que a doutrina ela se posiciona? Que primeiro, pode ser pleiteado isso aí realmente, essa indenização, essa reparação dos prejuízos, através da denunciação da lide. Mas também ao evicto é garantido que ele pleiteie tais valores através de uma ação autônoma, né? E o STJ, ele acaba se posicionando realmente nesse sentido. Ó, esse recurso especial aqui, apenas como exemplo, tá? Determina que os prejuízos que são enfrentados aí pelo evicto podem ser pleiteados em uma ação autônoma. Tá joia? Gente, para finalizarmos aí já dando os pontos finais aí sobre esse tema, analisando os últimos aspectos. Com relação à indenização, como que deve ser calculado o valor a respeito da indenização em razão da evicção? Primeiro, vai se procurar ter como base o valor do bem, né, que sofreu a evicção. E o valor na época da evicção devidamente corrigido. Agora, o STJ busca garantir que o evicto, com a indenização que ele receber, ele possa comprar um outro bem, um outro imóvel ou um outro móvel da mesma natureza. Mais uma vez, a gente tem um recurso especial que fundamenta isso que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então, na fixação da indenização, a gente tem esses aspectos aí que a gente deve observar. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Importante também aqui o que determina o artigo 451 do Código Civil. Subsiste para o alienante esta obrigação, ou seja, a obrigação de indenizar, né? Ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Então, o que o artigo 451 ele define para nós? Que o alienante vai ter o dever de indenizar o adquirente, né, em razão da evicção, mesmo que a coisa que sofre a evicção, o bem que sofre a evicção, ele esteja deteriorado, mesmo que ele se perca. Se isso não aconteceu por culpa do adquirente, ou melhor, do adquirente, tá certo? Se isso não aconteceu por culpa do adquirente, ele vai ter o dever de indenizar. Ele vai ter essa incumbência de indenizar, tá certo? Agora, indenizar pelo valor integral, tá certo? Não é proporcional ou descontados aí a deterioração do bem, não. Mesmo que tenha havido a deterioração completa mesmo, né? A total, a perda do valor econômico, da utilidade desse bem, não. O adquirente vai ter que indenizar o valor integral do bem, o valor dele, o valor desse bem, como se ele estivesse em perfeito estado, tá certo? Exceto
se o adquirente agir de forma dolosa a deteriorar esse bem, a de alguma forma trazer algum tipo de prejuízo, tá certo? A afetar as suas características, tá certo? Então, se ele agir de forma dolosa nesse sentido, aí o alienante não vai ter esse dever de indenizar. E olha só o que o artigo 452 ele diz para nós. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Então, vamos imaginar que o adquirente ele teve algum tipo de benefício patrimonial em razão da deterioração. Vamos imaginar o exemplo de um imóvel que é demolido, então algumas partes são retiradas e são vendidas. Se o adquirente ele teve vantagem econômica em razão disso, né, o valor da indenização que vai ser devido pelo alienante, essas vantagens que ele obteve serão descontadas, né, do valor que deverá ser pago pelo alienante, tá certo? Então, essa é uma situação que tem que ser observada também, meus caros. E, por fim, com relação aí às benfeitorias, tá certo? Como a gente vai tratar desse tema? Primeiro, olha o que o artigo 453 ele diz para nós. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. E vamos já estudar também o artigo 454, a gente já comenta os dois de uma vez só. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Ou seja, se o adquirente ele fez algum tipo de benfeitoria no bem, benfeitoria útil ou necessária, ele vai ter o direito a receber a indenização por essas benfeitorias, caso o bem venha a sofrer evicção. Tá certo? O alienante vai ter que indenizar. Agora, se o alienante já tiver feito isso, o valor das benfeitorias, né, o valor que foi destinado nessas benfeitorias vai ser deduzido do valor da indenização que é devido pelo alienante ao adquirente, tá certo? Então, é isso que esses dois artigos eles trazem aqui para nós. E por fim, pessoal, a questão aqui da evicção parcial. Como que ela vai se configurar? A evicção parcial, ela vai se dar quando o bem, ele vai ser, a sua propriedade, a sua posse, vai ser perdida de forma parcial, tá certo? Através de uma sentença judicial. Se for de forma parcial, não vai caber a rescisão desse contrato, tá certo? Essa relação jurídica ela não vai deixar de existir. Mas o adquirente ele vai ter direito a uma indenização por razão desses prejuízos que ele sofreu, né? Evidentemente, pelo que acabou pagando a mais, enfim. Né? Agora, se a evicção estiver ligada à parte considerável do bem, uma parte importante, uma parte que acabou motivando o adquirente a realizar um negócio jurídico, aí sim pode ser cabível a rescisão desse contrato. Tá certo? Vamos ler o artigo 455 e eu finalizo com um exemplo. Se parcial mais considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo, né? O adquirente ele firma um contrato com o alienante de compra e venda de uma chácara de 3 alqueires. E essa chácara vem sofrer um processo de evicção em razão de um terceiro aí que pleiteia a sua propriedade. E essa ação, ela diz respeito a uma parcela desse imóvel rural. E a parcela que se destina é justamente onde se encontra a sede, a mangueira, o poço, tá certo? As benfeitorias mais valiosas do imóvel. E foram justamente essas benfeitorias que motivaram o adquirente a realizar o negócio, a pagar o valor que ele destinou a esse bem. Então, se isso acontecer, né, se isso se configurar, o adquirente ele vai poder optar pela finalização desse vínculo jurídico, ou seja, pela rescisão do contrato, ou ele vai poder pleitear a restituição dos valores, né, da parte que ele pagou a mais aí e o reembolso dos prejuízos que ele sofreu. Tá certo, meus amigos? Gente,
Sobre evicção, era isso que a gente tinha para tratar com vocês, para falar sobre. Mais uma vez eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Fiquem à vontade para interagir com a gente através da nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube. E até a próxima, meus amigos. Forte abraço a todos.